Salve, rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou explicar pra vocês como eu estudo 5 línguas em um dia. 5 línguas, rapaziada. Então é o seguinte, como vocês podem estudar muitas línguas em um dia? Talvez 2, 3 e até 5, ou quem sabe mais, tá? Muita gente pergunta pra mim se tem problema estudar mais de uma língua ao mesmo tempo, e eu digo que não tem problema. A questão é, você vai ter que dividir talvez um tempo que você tem dedicado para estudo, você vai ter que dividir esse tempo e a sua energia em 2, porque serão 2 línguas ou mais vezes. No caso, eu estudo 5 línguas. Só que eu vou mostrar para vocês hoje um jeito simples, fácil e, mano, tranquilo de você conciliar esse estudo, tá? Quer dizer que eu passo 5 horas estudando uma língua, eu nem tenho esse tempo livre. Tá? Então hoje eu vou te dar dicas de como conciliar no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, alguns métodos, algumas formas de colocar a língua no seu dia a dia, e você vai estar estudando, certo? Hoje eu estudo a língua inglesa, tenho estudado muito tempo, mas não deixo de estudar, continuo estudando lá. Estudo francês, estudo italiano, espanhol e húngaro. A língua húngara. A língua húngara, falada na Hungria, rapaziada, pra quem não sabe. Claro, cada uma eu faço de uma forma, num nível, né? O inglês, por exemplo, eu já sei me comunicar tranquilamente nessa língua, então eu não fico estudando ali o beabá. Já o húngaro, que eu ainda estou engatinhando, eu preciso realmente escrever frases simples, fazer esse tipo de coisa mais básico, certo? Só que eu vou falar para vocês o segredo de como eu coloco essas 5 línguas no meu dia, tá? Então é o seguinte, rapaziada, o que eu faço e o que você pode fazer se você está estudando 1, 2, 3 línguas aí, tá? Como o meu número de línguas é, entre aspas, grande, eu divido a quantidade de horas por dia em 5. Por exemplo, 24 horas que eu tenho no dia, só que 8 eu estou dormindo, então já sobram 16. Para o número ficar redondo, eu divido essas 16 horas que eu estou acordado em 5. Ou seja, eu tiro 1 hora, fica 15, dividido por 5, eu tenho 3 horas por dia para estudar cada língua. Beleza? Essa é a conta que eu faço. Quer dizer que eu vou estudar 3 horas de cada língua? Não, até porque eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que tomar banho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para a faculdade também. Então não quer dizer necessariamente que eu vou estudar essas 3 horas cada língua. Só que aí que tá o pulo do gato. O pulo do gato é esse. Dentro dessas 3 horas, eu tento inserir o máximo daquela língua do momento no meu dia. Entendeu? Por exemplo, eu acordo de manhã, vamos supor, eu vou variando isso, mas vamos supor que a primeira língua que eu estudo é inglês, certo? Então eu acordo, vamos dizer que eu acordo 9 horas. Já é tarde, poderia acordar mais cedo, poderia. Vamos dizer que eu acordo 9 horas. Das 9, então, até o meio-dia, 3 horas, o meu foco está no inglês. Não quer dizer que eu vou ficar 3 horas seguidas estudando inglês. Acho que ninguém aguentaria isso de uma forma assim, consciente, né? Ficar estudando verbo, gramática, não. Mas durante aquele período eu estou com o inglês na mente, então tudo que eu tentar fazer, que eu puder fazer para incluir o inglês, vai ser um estudo para mim, vai ser uma forma de estar estudando essa língua, beleza? Tipo assim, primeira coisa que eu faço, mas se você ainda não tá nesse nível, um dia espero que você esteja lá para praticar, não tem problema. A primeira coisa que eu faço é, eu penso nessa língua. Eu tento pensar, tudo que eu estiver pensando, meus diálogos internos comigo mesmo, eu tento fazer nessa língua. É simplesmente assim, já é um treino do caramba, já é um ótimo treino se esforçar, colocar sua mente para raciocinar nessa língua. É óbvio, claro que como eu vivo no Brasil, tenho que falar em português com outras pessoas, durante essas 3 horas eu não vou 100% pensar em inglês, mas sempre que eu volto para o português eu tento retomar, eu volto de novo a pensar em inglês, entendeu? Então os meus diálogos internos eu coloco naquela língua de estudo do momento. Segunda coisa, você tem que entender que estudar uma língua é basicamente dividido em duas esferas: input e output. O que quer dizer isso? Input é tudo que entra, output tudo que sai. Input, quando você está escutando e quando você está lendo, tudo que entra. Isso é o que você está absorvendo daquela língua, de um conteúdo exterior a você.
Output é tudo que sai de você mesmo, tudo que você mesmo produz, beleza? Então, o próprio ato de falar e escrever. Basicamente é isso, rapaziada. Você tem 4 maneiras de estudar uma língua, então. Ou você lê, ou você escreve. Input, lê, output, escreve. Ou você fala, output, ou você escuta, input. Então é isso, ler, escrever, falar ou ouvir. A questão é que essas 4 maneiras são bem simples e básicas, só que através delas você consegue fazer bastante coisa. Por exemplo, você pode falar uma simples frase, pronunciar em voz alta, ou você pode ter um diálogo realmente complexo com alguém que fala inglês nativamente. Você pode ler uma frase numa placa do metrô, você está aprendendo ali sobre o input, ou você pode ler um livro de Shakespeare. Os níveis são infinitos, tá? Mas essas 4 são essenciais, são a base do aprendizado de uma língua. Beleza, rapaziada? Então, pensando nisso, eu guio o meu aprendizado dessa forma. No inglês, por exemplo, eu não tô mais naquele nível básico de ler historinha dos 3 porquinhos. Então, eu procuro conteúdo realmente que me agregaria mais complexo no nível de dificuldade. Então eu leio notícias de jornais, ou eu leio até obras literárias mesmo, e daí por diante. Eu também assisto muitos vídeos, e aí também é uma coisa muito legal para vocês, rapaziada. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa na internet. E a gente precisa da internet também. Então tudo que eu preciso pesquisar, eu pesquiso naquela língua que eu estou estudando. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, por exemplo, é a hora do francês. Se eu precisar pesquisar alguma coisa durante o intervalo daquele tempo, por exemplo, o que faz bem pra pele, sei lá, eu pesquiso isso em francês e vou ver o que as pessoas lá da França ou do Quebec, no Canadá, estão falando sobre isso. Eu não me limito ali em pesquisar só em português, eu estou estudando aquela língua, já tenho um nível de entender algo escrito naquela língua, pesquiso em francês, rapaziada. Ou, por exemplo, vídeos, eu estou treinando, estou fazendo academia. Como perder a barriga em 10 dias, né? Esses vídeos aí que viralizam. Você vai pesquisar isso em português? Não, você já sabe português. Pesquisa isso em inglês e veja o que os personal trainers dos Estados Unidos têm a oferecer para você, entendeu? Até porque você vai não tá só aprendendo a língua, mas você está aprendendo um conteúdo relevante que você queria saber, que talvez os próprios personal trainers aqui do Brasil estão estudando lá fora. Eles sabem, mano, o conteúdo, o conhecimento que está disponível em inglês é muito maior do que a gente tem aqui em português. Os caras estudam, eles são referência em muitas áreas, né, de conhecimento. Então você estaria estudando ali ao mesmo tempo a sua língua aí, que é o seu objetivo, como também aprendendo coisas novas que talvez muita gente aqui do Brasil, profissionais, também não saiba. Então assistir vídeos em inglês é uma ótima forma de estudar, tá? Eu procuro assistir coisas do meu interesse. Eu tô numa pegada nômade digital agora. Primeira coisa que eu faço é procurar youtubers, vloggers que criam esse tipo de conteúdo. E aí eu fico assistindo ali e praticando a língua. Então eu leio alguma coisa e eu assisto um vídeo durante aquele intervalo, tá? Das 9 ao meio-dia é praticamente impossível que eu não pare 10 minutos para descansar. Mesmo que eu tenha que estar no trabalho ali focado, uma pausa de 10 minutos a gente sempre tem. Então nessa pausa eu vou lá e pego o meu lazer, que seria em português, eu transformo ele ali no conteúdo da língua que eu estou estudando, em inglês. Óbvio, de novo, uma coisa que seja do seu interesse, não vai ficar estudando gramática, pesquisando notícia que não te interessa. Procura alguma coisa do seu interesse, converte ele em aprendizado. O que você faria para distrair a sua cabeça em português, converta ele na língua que você está estudando. E aí sobrou as outras 2 vertentes, que é a produção, o que sai, o output. Escrever e falar. Escrever é fácil, rapaziada, porque é uma atividade mais independente, é só você ali, então você pode realmente escrever qualquer coisa. Tanto um diário, por exemplo, você pode escrever um diário, escrever seus pensamentos, sabe, nesse sentido, como também qualquer coisa que você iria escrever naturalmente em português. Por exemplo, uma lista do que você precisa fazer amanhã,
uma lista do que você precisa comprar no supermercado. Escreva em inglês ou na língua que você está estudando. Você está aprendendo novas palavras ali e você está exercitando o processo de produzir sentenças novas, frases novas. Beleza? Já o falar fica um pouquinho mais complicado porque uma conversação ela depende realmente de duas pessoas. E aí a gente tem diversas ferramentas na internet que eu poderia sugerir aqui para vocês, sites de conversação, aplicativos de conversação. Mas se você não se sente à vontade de conversar com outra pessoa, você pode fazer como eu faço, que é falar com você mesmo. Rapaziada, você pode falar com você mesmo e a partir daí se tornar independente no seu processo de aprendizado daquela língua. Então é você falar mesmo, sem ligar para quem tá ouvindo, ou você simplesmente pensar, como eu falei para você, ter um diálogo com você, se esforçar para ter esse diálogo com você mesmo na língua que você está estudando. Óbvio, se você tiver num nível básico, você vai partir ali de frases simples, mas ao longo do seu aprendizado, que você vai estar consumindo ali o input, vendo como eles falam e estudando de verdade, você vai, no decorrer do tempo, ser capaz de produzir cada vez mais frases complexas, frases reais e ter uma conversa verdadeira, uma conversa real com vocês mesmos em pensamento. E aí, quando chegar um nativo ali perguntando uma informação, rapaziada, não vai ter segredo, você já vai saber o que falar e como falar pra ele. Demorou? Então é isso, rapaziada, é assim que eu divido as minhas 5 línguas. Em inglês, das 9 ao meio-dia eu estudo, coloco o meu foco no inglês. Tudo que eu consumir, tudo que eu pensar, tudo que eu precisar pesquisar, produzir, eu faço em inglês. Do meio-dia às 3 é a hora do francês, então é a mesma lógica, a mesma coisa. Das 3 às 6 horas da tarde, a vez do italiano. Das 6 da tarde às 9 da noite é o espanhol. E das 9 da noite até meia-noite, que é quando eu vou dormir, eu foco no húngaro. Eu deixo essa por último justamente porque eu tô ali numa fase ainda básica e eu preciso ter um tempo ali para fazer coisas básicas. Não tô ali na correria do dia a dia que eu preciso pesquisar. Então eu preciso ter esse tempo de calma ali para pesquisar com mais atenção, com mais calma mesmo, tudo que eu precisar para absorver, para reproduzir, para construir essa fluência na língua húngara. Que também não é uma línguazinha, né? Vamos combinar, uma língua parecida com a nossa. Fechou, rapaziada? Então é isso. Eu espero que eu tenha mostrado para você que dá para estudar uma ou mais línguas de uma forma simples, prazerosa e de acordo com o que você gosta no seu dia a dia. É isso aí, galera. Tamo junto e é nóis. Favela vai vencer, hein?